Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu quero falar desse corte de cabelo aqui, ó. Ontem eu fiz uma live às 21 horas e eu mostrei esse corte, alguns detalhes dele, e o rapaz me perguntou o seguinte: como é que a pessoa consegue fazer um corte, deixar bem marcado sem fazer pigmentação? E aí eu peguei e falei para ele sobre esse corte aqui, como foi que eu fiz ele. Esse corte aqui eu fiz ele com uma técnica que eu não usei o pente 1.5 e nem o pente 1 de 3 mm. Mas por quê? Porque eu não quis? Não, porque eu tava sem eles no momento que eu fiz esse corte aí, entendeu? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo e o entendimento de como construir um corte sem pigmentar e deixar ele com a marcação bem forte. Então vamos lá, para mim fazer esse corte de cabelo aí, o primeiro passo que eu usei foi fazer ele com a 1,5. Olha só como ficou quando eu passei o 1,5. Olha a cor que gerou aqui, olha. Gerou essa cor aqui, ó. E veja que a 1,5 ela é uma altura que ela entra bem na cor escura, entendeu? Se eu tivesse o pente 1 no momento que eu tava fazendo o corte e o pente 1.5, o de 3 mm e o de 1,5 mm, ficaria mais fácil ainda para me fazer, entendeu? Só que eu fiz da forma mais difícil, mas porque eu já tenho bastante habilidade em manusear a máquina, entenderam? Então depois que eu usei a 1,5, que gerou aquela cor lá, você viu o espaço que eu gastei, né? A medida, entendeu? A linha, tudo isso são detalhes que você tem que observar no corte. Então depois que eu passei a 1,5, eu passei a 0 com a alavanca para baixo. Olha como ficou aqui, olha. Eu criei mais uma faixa de cor aqui com a 0 com a alavanca para baixo, entenderam? E aí então aqui eu tenho 3 faixas de cor. Eu tenho a cor escura completa do cabelo quando eu não cortei. Eu tenho a cor do pente 1,5 e eu tenho a cor da altura da 0 com a alavanca para baixo. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar agora a 0 com a alavanca ao meio e vai ficar dessa cor aqui, olha. Eu quero que você observe aí, olha, que criou mais uma faixazinha de cor com pouca diferença. Para você se tornar profissional em remover a lista, você tem que passar a reconhecer essas alturas mínimas que tem só entre a 0, entendeu? Que é a 0 com a alavanca para baixo, a 0 com a alavanca ao meio e a 0 com a alavanca para cima, e depois a altura da lâmina da navalha para você fazer os cortes navalhado, entendeu? Então ficou mais uma faixazinha aqui mais claro e outra mais escuro, pouca coisa, entendeu? Então para mim tirar essa lista da 1,5 para 0 com a alavanca para baixo, eu mantive a alavanca toda para baixo e coloquei a lâmina em pé, bem em pé mesmo, entendeu? A máquina apontada em uma direção reta, que a lâmina ganhou altura também nessa posição, e eu passei nessa posição ao redor de toda a cabeça dele e fui removendo. Quer ver? Veja aí, ó.
Muito bem, chegou nessa parte do corte aí, removi a lista, fiz a conexão da altura da 1,5 com a 0 com a alavanca para baixo, utilizando a regulagem e a posição da máquina. Conforme a máquina está posicionada, você consegue obter uma altura, entendeu? Então eu entendo isso e eu utilizo isso quando eu quero, entendeu? E agora eu vou colocar a alavanca ao meio e vou tirar mais algumas coisinhas mais abaixo ainda para me deixar mais bonita ainda essa conexão, entendeu? De altura e de cor. Veja só. Beleza, fiz aí a limpeza, fiz a conexão direitinho. Vocês viram que eu usei várias vezes a regulagem para baixo, ao meio, para cima, para fazer com que a cor vá acontecendo como se fosse um avião começando a decolar, começando a descolar do chão, ganhando aumento na altura, entendeu? Até chegar na 1,5, entendeu? Veja que eu saí de 0 milímetro e foi para 4 milímetros e meio, que é a altura da 1,5, entendeu? Então agora eu vou passar a 0 com a alavanca para cima virada, como se fosse a máquina de acabamento, bem no pezinho do cabelo da parte de baixo, entendeu? Para mim baixar o máximo que puder, que é para me acrescentar a altura da navalha, entendeu? E conectar, entendeu? Nesse momento aí eu passei a 0 com a alavanca para cima, tanto ela virada de frente quanto ela normal, para mim conseguir tirar o máximo e deixar bem baixinho essa área aí, que é a área onde eu vou conectar com a navalha. E aqui eu quero abrir uma observação que quando a lâmina está muito regulada, muito para frente, que você coloca a máquina virada, às vezes arranha a pele da pessoa, entendeu? Então você tem que ter um certo cuidado de não arranhar a pele
para não agredir. E outra coisa, você viu colocando a lâmina da máquina em várias partes, mas tem parte aí que eu trabalho só com um canto da lâmina, às vezes só com outro canto também. Tem tudo uma percepção de você enxergar onde a lâmina vai encostar para apagar aquele risquinho lá que está te incomodando, para deixar o degradê bem limpo, beleza? E agora eu vou colocar a alavanca toda para baixo de novo e vou tirar esse excessozinho desse cabelo que está aqui no pé para ficar mais fácil para passar o produto, para amaciar, para passar a navalha. Vamos lá, vamos continuar. E agora que eu tirei o excesso, eu venho e passo um produto para amaciar, para passar a lâmina. Que produto é esse? Pode ser um shave, pode ser um creme de barbear. Eu uso condicionador, às vezes eu uso creme de cabelo também. Produtos que não tenham irritação com a pele, entendeu? Passei, vocês vão ver como é que eu passo e vou passar a lâmina da navalha.
E agora que eu fiz toda essa parte aí já da limpeza, da conexão, eu vou passar o pente número 5 e vou criar uma faixa de cor bem escura. Porque o pente número 5 é uma altura bem alta e não aparece a pele, entendeu? E abaixo do número 5 eu vou passar a 4, a 3, a 2, até chegar no e-mail, entendeu? Isso nesse espaço aqui, nesse primeiro espaço que eu criei com a 5, tudo uma pertinho da outra, fazendo um movimento em C, tirando só os cantos de cada altura quando eu passo e fica, até ligar com a altura da 1,5 para fazer a conexão e manter a cor e deixar a cor escura, entendeu? Então o segredo é esse, é deixar todas essas alturas colocadas num espaço bem pequeno, uma próxima a outra, porque na medida que você alonga os passos, fica mais fraca a cor. Na medida que você aproxima o espaço, a cor fica mais intensa, entendeu? Isso em qualquer altura, entendeu?